Gabriel, acabamos de sair da cabine dele, do Adão Negro. O DCU está vivo, Marcelo! A hierarquia mudou, Gabriel. A hierarquia finalmente chegou. Ele prometeu, demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou. O Adão Negro está entre nós. Está entre nós. E, Marcelo, assim, ó, o que você achou do filme? Mas e a hierarquia, Marcelo? A hierarquia, A Gabriel. hierarquia! Assim, tem umas coisas que me irritaram bastante, outras eu achei ok, de boas, mas as que me irritaram, Gabriel, essas coisas aí, foi complicado. É que assim, ó, eu também me incomodei com É a algumas mesma coisas coisa, no né? filme. É a mesma coisa Pô, que me eu irritou. queria chegar aqui e dizer, Mudou, meu né? Deus, eu amei esse filme, ele me surpreendeu. É. É só que não consigo. É. E, assim, ó, teve várias coisas que eu gostei. Assim, ó, é um filme visualmente Esse- incrível. Acho que Sim. assim, é muito bonito o filme. É um filme muito bem visual feito. dos personagens, o efeito especial. Concordo. As cenas de ação são muito boas. Tem uma cena de ação específica envolvendo o Senhor Destino. Que eu achei Essa é muito boa, é. maravilhosa. Esse foi o momento que eu me virei e falei, olha, Ó, rapaz. temos um diretor, né? Esse momento foi bom. Mas assim, Gabriel, vamos já falar então desses pontos positivos. Que tudo isso que tu falou, as cenas de ação, os efeitos especiais das cenas de luta aqui, eu já achava que tava bom no trailer, mas foi confirmado aqui no filme. Foi confirmado, Nossa. principalmente assim, ó, as cenas de ação do Adão Negro lutando contra a Sociedade da Justiça. É a melhor cena de ação do filme. É, essa. tudo que envolve, assim, a movimentação do Adão Negro, porque ele é muito rápido, assim, e eu acho que eles conseguiram utilizar isso de uma maneira bem super-heróica. É que eu vi muita gente, né, naquelas primeiras reações comparando com aquela ação do Homem de Aço, né? Do Zack Snyder, aquela movimentação. Lembra Homem de Aço, Mas não tá no mesmo nível. mas não né? tá no nível do Homem de Aço. As cenas de ação do Homem de Aço, elas Não, são mas é que aí é um melhores. outro nível, né? Muito bom, né? E esse aqui, tipo, tá boas cenas, eles se inspiraram nisso, e que nem o Gabriel falou, essa movimentação do Adão Negro e os próprios poderes da Sociedade da Justiça, pra mim isso, olha, tá irretocável, tá muito bom mesmo. E assim, não é só as cenas do Adão Negro que eu acabei gostando, porque todos os outros, de uma forma geral, eu acho que eles estão muito bem quando eles estão lutando. Visualmente, de novo. Visualmente, né? assim, usando seus poderes. A Ciclone, cara, usando os poderes, Os poderes da Ciclone foi tá massa. muito bom. Foi muito bom. O Esmaga-Átomo é poucas vezes que ele realmente usa os poderes dele, mas quando ele tá em tela também é super bem feito. Não, é que realmente a própria questão dos efeitos, assim, como a hora que ele tá caído, assim, no meio da cidade, poxa, não fica parecendo um bonecão, assim, de Não, CGI. Tá não, bom. o efeito especial dele é muito bom. Não, é muito bom. Por isso que eu digo que, ok, ele não teve tanto destaque assim, mas quando ele tá em tela, não é um bonecão, assim, sabe? Mal feito. Você realmente parece que tem um cara gigante caído ali. Isso tá ok. Mas quem rouba o show da Sociedade da Justiça é o nosso querido, o amado, Ken esse- Nelson, Ken Nelson, nosso querido Chris Brosnan lá. Dr. Fate. Não, cara, isso também eu achava nos trailers que ele ia roubar a cena com os poderes dele e realmente... Ele roubou a cena. Ele Mas não, roubou a ele, cena. ele é incrível. O Elmo é incrível, ele Aham. usando os poderes, ele tendo as visões, eu achei... Ficou muito bom. Assim, não tem muita coisa que fala sobre o personagem. Que isso a gente vai chegar depois. A gente vai né? chegar lá. Mas as cenas de ação dele, nossa... Ele usando os poderes da magia dele. Nossa, assim, ó, não dava pra ficar melhor. Assim, ó, em termos de... Vamos visualizar como é que é nos quadrinhos. Como é que seria o... E vamos levar pro cinema. tá Cara, muito bom. é perfeito. Embora a gente queira dizer aqui que realmente ele tá um pouco nerfadinho também nesse filme, né? Os poderes Ele poderia dele. estar mais fortinho, né? Poderia Acho que tá. O Dr. Fate deram uma nerfadinha nele. Deram uma nerfadinha no Dr. Foi aquela Fate. coisa pra dar o risco pro vilão ficar super poderoso e ele não ser tão poderoso também, sabe? Então, ok, deixa. E parte da cena de ação ser legal também tem a ver com os trajes. Os trajes. Poxa, ficou bom também. Porque assim, Ficou bom. cara, todos os trajes são bonitos. Ficaram- Todos os trajes são bonitos. Não, mano, ali o do Gavião Negro eu me surpreendi que eu gostei bastante ele em ação do Gavião Negro. ficou Tem uma muito bom. parte ali que ele tá na navezinha do Gavião Negro e tem só o uniforme num vidro. Pô, irado aquela cena, velho. Muito bonita que esse uniforme. Sim. Embora eu quisesse que, tipo, ele realmente pegasse o Elmo, porque às vezes o Elmo ele se transmuta, assim. Eu não sei muito bem como é que funciona nova aquilo. tecnologia. Eu acho que era isso, mas eu ia achar legal se ele botasse assim o Elmo. Não, mas é isso mesmo que a gente tá dizendo, que essa questão do visual mesmo, a gente falou ali dos poderes, a questão dos trajes aqui da Sociedade da Justiça, você vê que realmente a galera se empenhou nesses trajes, em fazer umas cenas de ação maneiras, eles usando os poderes e os enquadramentos É que assim, legal. ó, é um filme visualmente Sim, competente, acima do muito bom. Porque eu acho que assim, por ó, aí, fazia tempo que eu não vi um filme de super-herói que vários aspectos de uniforme, fotografia, cenas de ação, tudo isso acaba se destacando. Em todos os níveis, sabe? Geralmente às vezes, o traje tá muito bom. Mas a cena de ação... Às vezes não tem o pacote inteiro, sabe? Esse filme,
ele tem um pacote inteiro aí dos efeitos especiais da questão da adaptação visual. Foi mais ou menos o que a gente viu até no Thor 4, que tinha uns trajes legais, mas aí é pra hora da ação ou pra alguma outras cenas que aí não ficava tão legal. Aí isso que dá pra comparar. E assim, ó, uma porradaria franca. E isso é legal também, pô. Pô, É aquela porradaria meio... sabe, só um soquinho, assim. Não, porradaria franca, os caras dão um soco. Assim, isso é legal, assim, é um filme... Quebra a parede, que ele tem uma alta contagem de corpos. Ah, isso sim, é verdade. Muita gente morre no filme e isso acaba resultando em vários fatalities. E o próprio Adão Negro, ele tem esse balanço que ele faz muito desses fatalities. A grande parte da grande ação é ele que faz essa ação mais agressiva, né? É com e luta de super-herói! É. O cara dá um soco, ele não sai voando e diz... não. O cara dá um soco, ele levanta, dá um outro soco, ele vem pra cá e... isso aí. Não, toda essa por parte... isso que é comparado com o Zack Snyder, sabe? Porque o Zack Snyder fez isso no Homem de Aço e ficou muito bom. Sim. A melhor coisa do Homem de Aço são as cenas de ação. E nenhum outro filme depois tentou replicar muito bem, né? Esse acho que foi o primeiro, talvez, filme que tentou fazer uma ação bem parecida com a do Homem de Aço. Assim, nesse nível, né? Porque às vezes a gente tem muitas cenas de ação carregada de efeito especial que o cara dá, tipo, um poder, dele sai voando. Sim. Mas não é, tipo, luta. Esse filme porque esse aqui é um golpe, o cara já revida e vai pra outro ângulo, aí vai numa parede. E daí tem luta no céu, tem luta na terra, tem luta no apartamento. Pô, isso é irado. Assim, pra quem gostou realmente dessa questão da ação do Homem de Aço, aí eu acho que vai ser um prato cheio, esse filme do Adão Negro. Porque assim, ó, eu já senti na tua voz aí, no teu desânimo. Porque teve vários pontos aí que você não gostou. Sim. E eu já vou dizer o que eu não gostei. Acho que vamos concordar, com certeza. A criança. A criança. Nossa senhora. Assim, ó, tem certo... A criança é insuportável. Gente, é uma criança que nem parece que tá muito nesse filme, porque nos trailers não tem nenhuma fala. Ela parece de relance nos trailers. Mas quando você vai aqui pro filme, ela tá toda hora nesse filme. Nossa. Toda hora nesse filme. E assim, a gente não tá exagerando, porque ele é aquele nível de personagem que às vezes você tem que ele quase estraga o filme. Principalmente no terceiro ato do filme. Exatamente. Ele quase. Ele quase estraga o filme. Assim, ele. Olha, eu acho que assim, ó, sinceramente, ele tá no nível da criança do Homem de Ferro 3. Mas acho que é pior. É pior que essa criança do Homem de Ferro 3, porque ela tá muito mais no filme. Ela tá muito mais no filme, mas tá? Porque assim, ela tá no clímax, ela tá em várias cenas de ação. Ela tá intrínseca à história, né? É verdade. O primeiro ato é com ela, o segundo ato é com ela, o terceiro... Nossa, gente, calma com essa criança. Quer dizer, essa criança que a gente tá falando é o filho da exploradora lá, que é a Adriana, tá? Ela é o filho dessa exploradora. E a trama, ela, toda hora, ela puxa essa criança. Sabe? A gente precisa dela. Parece que a trama, ela... Vem, criança, vem estragar. Criança precisa... Ai! E a gente diz do estragar que é tanto pela performance do... A performance é ruim. É que é ruim falar-se da criança toda, mas é que assim, pô, tem crianças que atuam bem, né? E essa criança aqui, ela... É que assim, ó, talvez não tenha sido muito culpa dela, mas talvez porque o diretor... Talvez não tenha puxado o suficiente a capacidade do ator de tirar o melhor. Pode ser. Porque tem horas, assim, que a criança tá dando um discurso e ela parece que ela tá falando. Ela vai dar um discurso, ela fala como se estivesse lendo alguma coisa. Não, assim, eu fiquei constrangido em algumas partes. Assim, a maior parte das cenas que às vezes que a gente revirou o olho, olhou assim pro lado, não acredito que no que eu vi. Quase todas elas têm a criança. Se tirasse a criança, acho que o filme ia ganhar uns 30 pontos comigo. Porque a maioria dessas cenas que me constrangeu e até dos próprios diálogos que a criança tem que falar ali pra, né, talvez atingir o público-alvo que ela quer, sei lá, não funciona. É muito ruim. É porque assim, ó, como é que funciona a edição do filme? Tá acontecendo uma cena de ação do Adão Negro. Legal, lá uma cena... Legal. E em paralelo tá acontecendo a história. E a história é com a criança. Geralmente geralmente envolve a criança. E o roteiro faz mundos pra mover a história com a criança. Colocando nas situações mais sessão da tarde possível. E é isso aí. Aceite que é isso daí. E o que eu posso dizer? Eu não gostei disso. Eu não gostei. A gente depois saindo, conversando sobre o filme, a gente falou primeiro desses pontos positivos. A gente falou, pô, a cena de ação e tudo mais. Aí quando a gente chegou na parte, assim, mais do roteiro das falas, eu lembro que a gente falou, pô, e a criança, né? A criança, a cena... Aí a gente foi falando das cenas que a gente menos gostou. E todas eram com a criança ali, né? Com esse adolescente. Principalmente por causa dela.
Exatamente. O envolvimento direto dela nessa história. E assim, daqui a pouco funciona lá pra adolescente, ou talvez um público mais ali, uma criança mesmo que tá assistindo, talvez. Mas a gente, como espectador, a gente não gostou, né? E tem a coisa que eu notei, assim, da relação da criança com o Adão Negro, que eles tentam replicar pra mim, uma grande relação que teve no filme do Exterminador do Futuro 2. Que eu lembro que eu comentei contigo, que é do T-800, que é o Arnold, até parecido com o The Rock, né? Os dois grandão ali. Que aí naquele filme de O'Connor ele fica ensinando coisas pra Adão Negro. Sim, né? Porque ele é um robô, né? E tipo, ele é o cara fortão do lado dele, ele se sente, né? Pô, agora eu tenho confiança com esse cara aqui do lado. E aí ele ensina, né, as frases de efeito, ensina como ele deve falar, né, na atualidade e tudo mais. E pra mim lembrou essa relação, mas muito pior. Muito pior. Eu acho que eles tentaram mirar nisso, mas não acertaram. Exterminador do Futuro 2 tem... Essa relação tem uma coisa que funciona, sabe? Tem química. Sim, e a criança é muito boa do Exterminador. E daí é difícil de querer comparar, porque assim, são filmes em níveis completamente diferentes. Com certeza. Eu acho que eles estavam querendo mirar nisso daí. Eles miraram nisso. Só que foi no lado totalmente oposto, sabe? Sim. Porque a criança, ela prejudica o Adão Negro. Porque o Adão Negro tem que reagir às frases da criança. E ele tem que ser esse T-800. E daí ele tem que fazer o papel do T-800. Não conheço essa frase, eu quero aprender. Tem que fazer a frase de efeito. Então assim, enquanto você tá tendo uma cena lá no começo que era Adão Negro fazendo fatality, né, que mostrou no trailer, ele lá com aqueles caras tirando nele, pô, a cena badass. Aí dá uns 2 minutos, aí tá lá o Adão Negro fazendo a piadinha da frase de efeito com a criança. Eu acho que daí não rimou com a própria jornada que eles querem dar pro Adão Negro. Porque eles querem fazer uma jornada do Adão Negro de entendimento, esclarecimento do seu propósito. Que primeiro que ele tá vendo que as ações dele estão meio erradas, aí depois ele tenta se consertar, e essa coisa da relação da criança com o Adão Negro, ela tá meio perdida ali. Porque desde o início é assim, entendeu? Desde o início, enquanto ele tá tentando se encontrar, e daí eles já estão fazendo piada. Eles já estão fazendo piada. Mas não faz sentido, o cara ainda tá se culpando por tudo que aconteceu no passado dele. Mas ele tá fazendo piada. Ele já tá fazendo piada. Isso aí, nesse momento do filme já começou a destoar, eu já fiquei, nossa, sério mesmo? E assim, é realmente difícil, essa criança. E a outra coisa que aí me desagradou muito, mas a gente já sabia, a gente sabia que ia ser ruim, que é o vilão do filme. Sabak. Não vamos... Bom, o Sabak todo mundo sabe que ele vai estar no filme, né? A gente não vai falar muito aqui sobre ele, mas também não tem muito o que falar. É verdade. Não tem muito o que falar, gente. Ele tem cenas de ação e frases de efeito. Frases de efeito genéricas de vilão. Né? Só que daí eles fazem conexões burras, óbvias de história. Super clichês. Assim, é que esse filme, ele tem muitas tropes. Ele não tem vergonha das suas tropes. Ele é o básico do básico. Ele tem muitas tropes de filmes de Hollywood, assim, é impressionante. E o vilão é o maior exemplo. E o vilão tem muitas. Assim, gente, é um nível tipo o Lobo da Steppe do corte do Joss Whedon, de 2017. É tipo isso aí. Que os dois são ruins, né? Não, a gente já tá no ruim, tá no nível ruim aqui, mas realmente, olha, é uma briga. Que o Sabak tem, pelo menos, cenas de ação. Maneiras, né? Ele tem cenas de ação maneiras. Tá. O Lobo da Steppe de 2017... mais ou menos. Ok, mas é uma briga, né? Temos uma briga ali entre os dois. E assim, o visual... Ok, passa. Não, o visual é ok. O visual acho que passa, tá, gente? O visual é ok. Que essa era uma coisa que eu tinha medo, que daqui a pouco era um... CG, boneco 3D. CGzão, assim, meio... Até mas é legal. É bem feito. É que o CGI é bom. É que no todo do filme, aí salvou essa parte aí do vilão. Mas assim, gente, a gente pegou esse lado aqui do vilão, mas é o grande problema, assim, desse filme, que é essa questão do roteiro ser o básico do básico, né? É que assim, eu não me incomodo com o básico do básico, mas eu acho que quando a gente chega no terceiro ato, e tá acontecendo umas coisas, assim, que pra mim são bem fora de tom, o terceiro fora ato. do núcleo do Adão Negro, porque tem 2 núcleos. O núcleo do Adão Negro com a Sociedade da Justiça, sim, esse é bom. Tá, esse funciona. Esse funciona. Principalmente por causa das lutas ali no terceiro ato, que são bem legais. Mas o outro núcleo que tá ali no terceiro ato... Nossa, parecia que eu tava vendo a Múmia, esse último filme da Múmia. Caraca, é muito isso. É verdade. Parecia. Não, é que assim, esse terceiro ato envolve uma questão com Kandak, mas aí eu vou trazer um ponto positivo aqui, que a cidade em si, até esse terceiro ato, ela é bem retratada. Eu gosto da questão da cidade, que ela parece uma cidade de verdade. Kandak é um grande acerto do filme. É verdade, eu queria trazer isso porque assim, mostra muitas áreas da cidade, mostra os prédios, o interior, o centro da cidade. Tipo, não é um cenário, sabe? Não é um cenário ali, mostra as pessoas.
Eu acho isso um ponto positivo. Inclusive, Kandak e o comentário político que a história quer fazer... Tem uma camadinha. É o que eu entendo que não deixa a história ser ruim. Tá. É o que deixa a história ser ok, boa. Tá, entendi. Ok, sabe? Sim. Apesar dos clichês. Apesar dos... Sim. Porque o comentário político de que os Estados Unidos invadem países como Kandak e as pessoas que estão em Kandak não gostam disso, sim, é muito bom. Só que isso se perde no meio de uma história que poderia ter mais propósito. É uma ideia muito boa, só que eu acho que essa ideia merecia um roteiro melhor. Foi legal que eles pegaram que só aparece em várias sagas do Adão Negro, né? Essa questão de Kandak gostar muito mais do Adão Negro do que outros heróis, principalmente a Sociedade da Justiça. Então isso, vocês vão ver nas cenas que envolve isso. Cara, esses foram os momentos que eu vi mais, assim, do roteiro. Olha aí, rapaz, o roteiro... deu pra ver que, assim, ó, eles leram as HQs do Adão Negro. Tá, ok, dá pra contar um ponto Eles leram as HQs. Se quiser passar um paninho, eles leram. Eu acho que é aí que entra a questão... não, assim, eu entendo porque que eles quiseram deixar esse filme PG-13 e querer ser um filme pra toda a família. Eu acho que é aí que entra, talvez, esses diálogos que a gente não gostou mais, ou essas tramas, ou as explicações, que é pra fazer esse filme ser bem acessível. Sabe? Ser mega acessível. Então, acho Ele é muito acessível. Eu vejo as interferências, assim, alguns remendos nessas partes. Eu consigo ver. É que ser acessível não deveria ser sinônimo de ruindade. Ruindade, sabe? Não, eu digo acessível ruim, tá? É só pra dizer isso, que eu digo que é super, hiper explicações, que esse é outro ponto negativo, que eles estão toda hora explicando as coisas. Ah, você não sabe disso? Não, porque há tantos mil anos aqui. Aí dá 2 minutos mais alguém explicando mais alguma coisa do passado, sabe? Mas aí é aquela coisa mais do estúdio, Hollywood, assim, ó, vamos certificar, vamos colocar mais um diálogo, vamos botar... Então... Quando eles fazem um grande plot twist de um certo personagem, enquanto que ele tá justificando suas ações, tem que dar um flashback. Tem que botar um flashback. Pro pessoal fazer ligações óbvias, por mais óbvias que eles já estavam ali, eles têm que mastigar um pouquinho mais. É isso que eu digo, nos momentos que aí, por exemplo, a gente vê muito mais essa interferência. Imagina se tivesse isso muito no The Batman. Que você vê em determinados momentos que The Batman ele consegue explicar, mas não precisa ser tão óbvio. Não tem comparação. Não, The Batman é isso que eu digo. Excelente. Isso que eu digo. O The Batman, quando ele vai tentar fazer algumas ligações, ele não precisa botar o personagem tal que eles estão falando na tela. Aqui você vê que tem um esforço pra... vamos tentar manter esse filme o mais acessível possível. Então, aí eu acho que tem um erro. É que assim, é bizarro, assim, porque eu saio frustrado com a história. O terceiro ato em específico, Sei. Apesar de ter boas cenas de ação, mas ao mesmo tempo eu saio feliz porque é um filme do DCU. E o que isso implica pro DCU, pro futuro do DCU. E eu gosto disso. E eu gosto que eles pegaram as HQs ali do Adão Negro e botaram. E tentaram entender. Exatamente. E eles conseguiram adaptar a Sociedade da Justiça e fizeram eles muito legais. Sim. Então assim, eu fico muito, muito dividido com esse filme. Porque é um filme que tem coisas muito boas. E outras coisas, assim, que o pessoal... Eu não sei nem se eles revisaram o roteiro. É que a própria Sociedade da Justiça é um bom exemplo desse filme que... Pô, a gente pega ali a imagem da sociedade. Ali tá perfeito, todos os personagens, sabe? Principalmente o Gavião Negro e o seu destino. Quando eles estão conversando pra dar mais um embasamento, funciona. E é isso, o visual, ok. Só que aí quando você vai tentar explorar mais personagens, principalmente o Esmaga-Átomo e a Ciclone, não tem substância, sabe? É muito mais os poderes, que legal. Tá, mas... E o personagem? Não, é que assim, a Sociedade da Justiça, eles estão ali no filme, só que... É apressado. Eles estão muito a serviço da história. Porque concordo. Assim, ó, o Gavião Negro meio que não tem uma jornada pessoal. Não tem muito personagem. Não tem. É mais o Senhor Destino. O Senhor Destino tem. É o melhor personagem da Sociedade da Justiça. Concordo. Mas, os outros ali... Nossa. Eles estão... Deixa a vida me levar. E daí a história vai tocando, assim. Eles vão reagindo à história. Eles têm o mínimo, sabe? Assim, ele tem uma personalidade. Bom, o Esmaga-Átomo é um pouco mais cômico. Ok, é isso. E a Ciclone, ela tem um pinguinho de passado ali... E ela é a personagem mais, digamos, tecnológica. Tem umas coisas dela que ela faz de computador... Mas, cara, é o mínimo do mínimo. Infelizmente é isso, né? Mas eu concordo contigo. Pra mim, ali, o Senhor Destino é o que ganha mais destaque. Ele tem mais falas, ele tem um passado, os poderes são bons ali. Eu acho que da Sociedade da Justiça, ele é o melhor mesmo. Ele é o melhor. Ele é o melhor. E de uma forma geral, assim, ó, se você excluir os flashbacks do filme, não tem muita história, sabe? Não tem. Acontece uma coisa, e daí uma outra coisa que acontece bem no início vai levando, a história até a metade da história. Cara, aí acontece um negócio e você tá no final do filme. Assim, dá pra resumir que é uma caça a um item.
É isso. A caça ao tesouro. É uma caça ao tesouro a trama de Adão Negro. Aí ao longo dessa trama você vai explorando alguns personagens do mínimo. E o Adão Negro tá ali pra dar umas porradas. É isso, tem um monte de cena de ação. Isso pra mim, assim, ó, as cenas de ação são boas. Mas é aquilo, eu acho que eles sabiam que a trama não tava assim tão interessante e eles colocaram um monte de cena de ação. Que bom. Assim, eu consigo entender, mas é que assim, eu queria às vezes um respiro. É que assim, ó, eu acho que quem vai gostar mais desse filme é aquelas pessoas que estão pelo massa velho. Que as cenas de ação legal. Eu diria que sim. Eles estão bonitos ali, beleza, tem é isso aí. Tem uns trajes maneiros. Se você quer história, aí não tem muito o que tirar, sabe? O máximo que eu consigo tirar é essa mensagem do imperialismo norte-americano. Da influência. Né? De como que Kandak, né, rejeita intervenções dos Estados Unidos. Legal. Só que também eles não vão muito além disso. Assim, é o superficial que você já viu em muitos outros filmes. Ok, um filme de herói aqui, tá com essa capa aqui de filme de super-herói. Mas eu concordo contigo. É o máximo que você consegue tirar, talvez, da história. E alguns personagens, talvez, se você gostar, sabe? Mas a criança vai estar sempre querendo atrapalhar. A criança vai chegar na cena ali e vai te deixar revirando os olhos. É que a criança no terceiro ato. Não dá, gente. Não dá. Esse momento aí é complicado. Esse momento do filme é complicado. A criança é a pior criança de personagem secundário que a gente já teve num filme de super-herói. Cara, agora tu tem que lembrar das crianças em filmes de super-herói, tá? Mas olha, tem que pensar, mas ela é muito ruim, ela é um forte concorrente. Tá? Pô, não é... Mas é que assim, Marcelo, não é possível, eles não viram um roteiro do Shazam. Que tem crianças 10 vezes melhores. As crianças do Shazam, maluco. Meu Deus do céu, as falas, a interação delas. Meu Deus, é 1 milhão de vezes melhor. A química entre eles. A química, não. Não trata... Não, o Shazam é uma boa lição na questão de como tratar aqui a criança na trama, sabe? Que até no Shazam elas estão ali bastante, realmente, na trama. É porque eles são família! Melly, é verdade. Eles são família, Marcelo! Mas vamos esquecer um pouco essa criança, Gabriel. Porque tem outra coisa muito positiva que é a trilha sonora. A trilha sonora, aí sim, Marcelo. Essa trilha sonora boa, hein? Ali o compositor ficou soltando uns pedacinhos lá na internet. Gostei. Aí, vamos ver no filme. Todas as intervenções da trilha sonora no filme engrandecem as cenas de ação. São ótimas. Eu tinha comentado assim que eu adoro ver coral em filme de herói. Eu gosto muito de corais pra dar aquela coisa épica e aqui entra no momento certo. Eu gosto muito aqui da trilha sonora. E até as músicas pop que de vez em quando aparecem são legais. Não teve 5 Guns N' Roses, então aí já é um ponto positivo. Mas quando tem inserção, acho que tem 2. E são interessantes, assim. Ok. Fazem sentido. Sim, não entra no momento certinho, dá um up ali, mas não distrai muito. Ok, isso é positivo. E a outra coisa, Marcelo, a cena pós-crédito. Tá. Que maravilha, essa cena pós-crédito. Não vou me entregar ainda, tá? Cena pós-crédito. Gente, só vou dizer que a cena pós-crédito, nossa, é bom demais, é bom demais. E Marcelo, acho que, essas são as impressões que a gente teve. Até pra não falar muito também aqui, né, na hora. Porque a gente vai ter crítica também. A gente vai fazer a crítica sem spoiler e com spoiler. Daí sim a gente vai entrar em detalhe vai poder explicar da criança. A criança. E o vilão também, a gente vai poder falar bastante dele lá. O vilão também. Mas aquela coisa, acho que tu resumiu bem. No geral, quem talvez quer ver aquele espetáculo só de poder e traje lá, destruição, cara, pra mim, acho que é o filme ideal, sabe? Aí eu acho que vai ser nota 10. Mas aí, de novo, você vai prestar atenção na história, aí é outra coisa. E, pessoal, é isso daí, então. Muito obrigado, comentem aqui embaixo e até o vídeo da crítica. E essa foi a nossa primeira impressão do filme Adão Negro. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.